Você já sentiu ciúme? Esse é o tema do nosso quadro Saúde em Dia. E para isso, eu estou no consultório da doutora Tâmara Xavier, psicóloga especialista em psicologia conjugal e familiar. Doutora, bom dia. Bom dia. Então, vamos começar essa entrevista falando sobre o ciúme patológico. Quando é que o ciúme chega a ser uma doença? Bom, o ciúme, ele apresenta características de doença quando ele começa a atrapalhar, atrapalhar tanto a vida do ciumento quanto de quem está se relacionando com ele. Começa a gerar sofrimento nessas duas pessoas, né, dessa relação. Então, o ciúme, ele se torna patológico, ele passa a se tornar uma coisa doentia, né, uma coisa obsessiva. Inclusive, o ciúme tem uma relação muito interessante com a obsessão. A pessoa fica viciada na outra pessoa. Né? É aquele sentimento de posse? De posse, de domínio, como se o outro fosse um objeto próprio, né? Então a pessoa começa a se relacionar com a outra no sentido de querer controlar tudo, controlar pensamento, controlar atitude, controlar a ação, controlar as pessoas que estão ao redor dela, controlar praticamente tudo que está em volta dessa pessoa. Então, essas são algumas características perceptíveis do portador de ciúme patológico. E quando é que o ciúme ele pode ser considerado normal? O ciúme normal, que até as pessoas, né, costumam comentar que todo amor tem que ter um pouco de ciúme, ele é considerado normal quando ele existe para a manutenção da relação. Né? Então, as pessoas não querem perder aquele relacionamento que estão. Então, tem alguma evidência, de repente até comprovada, mas nada que vá prejudicar ou que vá gerar brigas constantes, né, no relacionamento. O relacionamento não existe para que as pessoas sofram, existe para que as pessoas sejam felizes. Né? Então, se está exagerado isso, a gente pode considerar já um indício de ciúme patológico. Se não, um ciúme normal, tranquilo. O ciúme ele pode ser perceptível tanto numa relação conjugal quanto na familiar. No caso da mãe, que tem aquele filho preterido, não é? Que dá mais atenção, muitas vezes é até aquele filho que menos se comporta no dia a dia. Essa relação, ela é considerada normal? Essa atenção dada pela mãe, ela deveria ser dessa forma para aquele filho que menos te dá atenção? Onde tem um filho mais carinhoso, que sente normalmente afastado daquela família? Uhum. Nas famílias, né, nesse contato primário com as emoções, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pode desenvolver nas crianças que a gente tem, porque a gente pode colocá-las em situação de competição. Então, os pais que de repente priorizam um determinado filho e o outro não tem tanta atenção, ele pode vir a querer se engajar muito mais em fazer determinadas coisas para poder chamar atenção, e isso gerar realmente um ciúme, seria a primeira experiência de ciúme. Né? E isso pode acarretar uma continuidade. De repente, nas próximas relações que essa pessoa for ter, ela não vai saber se relacionar de uma forma diferente. Ela sempre vai estar nessa insegurança, porque o ciúme tem uma relação muito forte com a insegurança e com a autoestima baixa. Então, o ciumento, normalmente, ele tem uma autoestima muito baixa. Ele acha que a outra pessoa sempre vai encontrar alguém mais interessante do que ele para se relacionar. Então, ele olha para todas as pessoas como um concorrente. Um grande concorrente, então ela sempre vai achar que o outro vai ter mais poder sobre a pessoa, de repente um poder de sedução, um poder de desenvolver emoção, e ele vai ficar em segundo plano. Então o ciumento ele traz isso, principalmente o ciumento patológico, ele traz isso como essa fantasia, né? Isso chega ao ponto de fantasiar que outra pessoa pode estar tomando seu lugar. Doutora, em um estudo feito no Canadá, em que se analisava a questão de relacionamento, mais de 1.300 casos de assassinatos estavam relacionados à suspeita de traição ou evidência e até mesmo à dor pelo término do relacionamento. Comente um pouco sobre isso. Interessante você ter falado em dor, porque o ciúme, ele ativa regiões no cérebro, as mesmas regiões que ativa a dor física, né? Então, o ciúme, o fato de você amar, o fato de você se entregar a uma pessoa, você está muito vulnerável a ela. Então, você acaba se entregando de repente à felicidade ou à dor. Você pode estar passando por essas duas emoções, às vezes até ao mesmo tempo, pode estar muito feliz e muito triste. Bom, enfim, com relação a esses assassinatos, o que a gente percebe é justamente a questão do domínio que o ciumento quer ter sobre o outro. E muitas vezes a gente ouve, né? Ah, não vai ser feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém.
E muitas vezes até a gente já viu casos da pessoa que tem ciúme comete o assassinato e também se suicida logo em seguida. Já tiveram casos assim, né? De crimes dessa forma. Então é aquela ideia de que vamos ser um só, né? Você é minha, você me pertence, a sua subjetividade é minha, né? Então, quando a pessoa deve procurar ajuda? Quando deve vir a um psicólogo? Ela deve procurar ajuda. As primeiras pessoas que vão realmente perceber é quem sofre. Quem faz sempre vai justificar que está sentindo porque o parceiro demonstrou, porque o parceiro acabou fazendo alguma coisa que não gostava. Então, sempre vai haver uma justificativa para quem sente o ciúme. Mas quem está no relacionamento vai perceber muito mais fácil. Então, é interessante, de repente, dar uma dica ou conversar com alguém que seja mais próximo e que essa pessoa ouça, para poder conversar com essa pessoa, para poder situar um pouquinho como é que ela está sendo vista e como ela está agindo diante do relacionamento dela. O interessante é procurar realmente um auxílio, a depender do nível, né, do ciúme, porque o ciúme também pode vir acompanhado com sintomas de depressão e ansiedade. Então, a depender do nível, a depender de que sintomas essa pessoa está apresentando, ela tanto pode procurar um psiquiatra, como ela pode procurar um tratamento psicoterápico. E aí a gente tem a possibilidade de fazer tanto a terapia individual como a terapia de casal, no caso de casais, e em terapia familiar, no caso dessas dificuldades de relacionamento entre irmãos, né? Enfim, quando a família toda está englobada nessa situação de ciúme. Então, no caso, como o ciúme, ele pode ser considerado patológico, ele além do acompanhamento com o psicólogo, ele pode se dirigir a um psiquiatra. Isso, se ele estiver percebendo que outros sintomas que atinjam o bem-estar dele, de repente insônia, de repente falta de coragem de fazer as atividades diárias, falta de vontade de se alimentar, várias características que de repente remetem a uma depressão, remetem a uma ansiedade, podem ser desenvolvidas por isso, porque a pessoa fica tão ligada naquela relação, ela fica tão focada naquilo como o único sentido da vida dela, que ela começa a adoecer de fato, né? Não só pelo ciúme, mas a apresentar sintomas de outras doenças relacionadas. O ciúme, ele tem cura? Ele tem tratamento e tem cura. Né? O ciúme, ele precisa ser, o indivíduo que tem ciúme, ele precisa ser tratado com profundidade, como é que foram as relações dele anteriores, como é que foi a experiência familiar dele, tudo isso tem que ser tratado, tem que ser conversado, para que ele também busque o sentido disso tudo na vida dele, né? Porque a gente não pode considerar que o ciumento é uma pessoa feliz. Ele está sempre em infelicidades, ele nunca encontra um meio de solucionar essa questão, o ciumento patológico. Doutora, então aproveite para deixar uma mensagem para todos que estão assistindo Você em Dia neste momento. Bom, eu quero que todos reflitam, de repente, qual ciúme, qual tipo de ciúme que cada um carrega, porque quem se relaciona acaba tendo algum tipo de sentimento nesse nível. Então, eu gostaria que vocês, de repente, pensassem como é que está o nível de vocês, como é que vocês andam se relacionando, se andam muito possessivos, se andam, de repente, relaxados demais na relação. A gente precisa encontrar um equilíbrio para que todos possamos ser felizes nos relacionamentos que temos, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação em nosso programa. Caso alguém tenha alguma dúvida, qual o contato? O contato, temos o telefone 3211-6277 e o e-mail é tamarachavierpsi@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigada, e assim a gente encerra o quadro Saúde em Dia.